glória sem par. Toda a gente já ouviu essa nova de amor, pois o brilho da estrela é de luz sem igual. Ao louvores de gozo, promessas de paz, pois no berço em Belém dorme o Rei divinal. Nos fulgores da estrela, mensagens dos céus que nos homens despertam imenso prazer. Cada lar se bendiz e proclama esse bem, anunciando às nações o divino querer. Hoje o mundo já pode esse dom repetir, com mil graças a Deus pelo Santo Natal. Pois no berço em Belém, manjedoura de luz, fez o Deus Salvador esse humano imortal. Louvai o nome do Senhor, somos seu povo, sua herança. Oh, louvai o nome do Senhor, é tempo de esperança. Louvai o nome do Senhor, somos seu povo, sua herança. Oh, louvai o nome do Senhor, é tempo de esperança. O nome do Senhor para sempre viverá, seu eterno e puro amor vai sempre nos perdoar. O nome do Senhor para sempre viverá, seu eterno e puro amor vai sempre nos perdoar. Louva o nome do Senhor, somos seu povo, sua herança. Oh, louvai o nome do Senhor, é tempo de esperança. Quando vier a tempestade ou a dor que entristece, você sabe que pode tudo naquele que te fortalece. Quando vier a tempestade ou a dor que entristece, você sabe que pode tudo naquele que te fortalece. Louva o nome do Senhor, somos seu povo, sua herança. Oh, louva o nome do Senhor, é tempo de esperança. O nome do Senhor para sempre viverá, seu eterno e puro amor vai sempre nos perdoar. O nome do Senhor para sempre viverá, seu eterno e puro amor vai sempre nos perdoar. Louvai o nome do Senhor, somos seu povo, sua herança. Oh, louvai o nome do Senhor, é tempo de esperança. Bom dia, queridos irmãos, que a graça de Jesus esteja com cada vida, com cada coração, e o que nós dizemos é exatamente aquilo que o nosso querido irmão Sérgio acabou de nos dizer através da palavra cantada. Ele disse que nós temos tudo naquele que nos fortalece. A palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tanto sei passar por lutas, como sei passar por tristezas, como sei passar por alegrias. Tudo, em todas as coisas, tenho provisão. Deus está
controlando e cuidando da minha vida. Então, meus queridos, tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor continue fortalecendo a tua vida, fortalecendo o teu coração. E o Salmo 105, que está aí junto com a indicação do nosso culto, no cabeçário das nossas redes sociais, diz assim, Salmo de número 105. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos. Narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo. Vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou por 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então, eram eles em pequeno número, pouquíssimos, e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, a ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Por isso, nós queremos render graças ao Senhor. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, vamos orar ao nosso Deus, rendendo graças por esse dia, pedindo ao Senhor que nos abençoe, pedindo ao Senhor que esteja adiante de nós e que o nosso coração seja alcançado pela presença maravilhosa do Senhor. Deixa eu vir. Querido Deus, eu quero te agradecer, quero te louvar, ó Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado, mesmo no meio de tanta tristeza e de tanta luta que nós estamos passando. Queremos te agradecer porque o Senhor tem sido a nossa companhia, o nosso escudo, a nossa fortaleza. O Senhor tem nos dado, ó Pai, a companhia uns dos outros, de tal maneira que podemos nos encontrar nestes encontros virtuais, ó Pai. Mesmo assim, o Senhor nos tem abençoado, a tua graça tem estado sobre os teus filhos. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor continue a abençoar a tua família da fé, os teus filhos queridos. Nós colocamos diante de ti, Senhor, o nosso país, o nosso estado, as nossas cidades, onde quer que nós estejamos. Estamos nos achegando a este lugar de vários lugares diferentes. E aqui, neste site, neste ponto, neste lugar que o Senhor nos providenciou para o nosso encontro. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós te louvamos. E te pedimos, abençoa aqueles que estão enfermos. Cuida dos que estão desalentados, desanimados. Dá forças, ó Pai, ao teu povo. Fortalece aqueles teus filhos que têm estado aqui buscando a tua presença. Quero te pedir, ó Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde de uma maneira muito especial. E que a tua presença, ó Pai, faça diferença, que nós possamos louvar o teu nome, que és a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da
A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Tu estás aqui, nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta todo aquele que ama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Estamos aqui, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Resta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém. Te louvamos, ó Senhor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Amém, amém, meus queridos. Vamos orar mais uma vez, agora intercedendo, colocando diante de Deus todos aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades. Eu quero colocar alguns amigos, alguns irmãos queridos, quero colocar a vida de pessoas muito caras. Quero pedir pela vida do meu querido amigo, reverendo Adélcio, que está já numa situação um pouquinho, coisa melhor, ainda é grave a situação dele, ainda continua entubado, mas houve melhora de vários fatores, e isso nos anima. Ele está internado, está entubado, e eu quero colocar a vida dele, da sua igreja, da sua família, diante de Deus. Quero pedir de uma maneira muito especial pela família do Haroldo, que várias pessoas estiveram juntas para o sepultamento do pai do Haroldo, e uma semana depois vários deles estão apresentando sinais, alguns já com o diagnóstico confirmado de Covid. 2 já têm o teste positivo, outros estão aguardando o teste, estavam pelo menos até ontem, e a perspectiva é de que vários familiares estejam contaminados, talvez pela emoção do momento e tudo, e talvez nem todos tenham sido cuidadosos, então nós não sabemos, e pedimos a Deus que tenha misericórdia, né, e que a gente possa ter esse espírito colocado aqui nas palavras que os irmãos deixaram, né, a Lucineide está aqui deixando bom dia, gratidão, fé e esperança, somente em Ti, ó Senhor. A gente não tem como esperar dos homens, embora a gente possa querer que os homens estejam atentos. A paz do Senhor. A Ilma Gomes, nossa querida, minha irmã Estela, bom dia, Estela,
Deus abençoe, paz a todos e a todos aqueles que já deixaram seu bom dia registrado, que está aqui a todos, este visível aqui nessa plaquinha aqui do lado, olha, né? Tá correndo tudo que você escrever. Lineide, olha aí, Lineide, bom dia, Lineide. Seja bem-vinda. Lá no topo aqui, pertinho do Restream, está aqui o nome da Lineide. Deus abençoe, Deus esteja cuidando de cada um. Vamos orar? Eu quero colocar também um aluno, Sérgio Alier, que pediu oração porque a sua filha está no hospital para dar à luz. E, na verdade, ela foi porque subiu demais a pressão, ainda não é a hora, né? Mas ela foi com a possibilidade de que a criança nasça prematuramente para evitar, talvez, um problema mais sério, né? Uma eclâmpsia, alguma coisa assim. E ontem à noite, de madrugada, eu mandei uma palavra de oração para ele, e ele me respondeu muito agradecido. Nós, todos os professores do seminário, estamos orando pelo Sérgio Alier, pela sua filha, por esse momento difícil que eles estão passando, essa expectativa, né, de alegria, mas ao mesmo tempo de preocupação. Vamos orar. Querido Deus, coloco diante de Ti todos aqueles que estão passando por lutas. Nós já Te agradecemos, começamos o dia com gratidão, agradecendo por esse dia lindo, renovamos, Senhor, a nossa gratidão e a nossa confiança em Ti. E por isso nós colocamos diante de Ti todos esses casos, ó Pai. Nosso amigo Adélcio, o reverendo Adélcio, meu querido amigo Haroldo, a sua família toda, todos que estão com sintomas de Covid, ó Pai. Quero colocar diante de Ti a Dani, te pedir que o Senhor a abençoe, o Senhor cuide dela. Quero colocar diante de Ti, Senhor, a vida do Marcelo. Quero te pedir que o Senhor abençoe essa vida preciosa. Quero te pedir que o Senhor abençoe, Senhor, a família da prima da Marisa, né? Família do Marcelo, porque são duas partidas de pessoas queridas que aconteceram nos últimos dias. Quero te pedir que o Senhor venha enxugar as lágrimas daqueles que estão de luto, Senhor. Tanta gente, tanta gente. Nós tivemos aí mais um recorde de ontem para hoje. Estamos nas perspectivas aí de várias cidades de fecharem totalmente para ver se nós conseguimos abaixar. Como a cidade de Araraquara já baixou, na última semana não houve nenhuma internação, embora já houvesse baixado a ocupação dos leitos para 80%. Essa cidade que ficou fechada, a cidade de Sorocaba, a cidade de São José do Rio Preto. Nós estamos vendo a situação se agravando em vários estados do país, em Minas Gerais, em Santa Catarina, no Paraná. Ó Pai, eu te peço, cuida do nosso país. Nós colocamos nas Tuas mãos, ó Pai. Estamos clamando, muitos irmãos hoje, pelo Brasil, estão jejuando, estão buscando um jejum, Senhor, diante de Ti. Estão consagrando este momento, ó Pai, para orar, para colocar diante da Tua presença, diante do Teu amor, o nosso país, os nossos governantes, todos aqueles que estão encarregados e com papéis importantes na vacinação. Te peço, ó Pai, que essa vacinação possa ter os seus efeitos comprovados cada vez mais, para que as pessoas fiquem com o coração tranquilo, sabendo que intercorrências podem vir a acontecer, mas que elas são muito raras, ó Pai. E há segurança, há segurança. Eu te peço, ó Pai, por todos aqueles que estão lutando e passando por essas lutas, em nome de Jesus. Te peço por todos aqueles que estão internados, em nome de Jesus. Te peço pelo Teu povo, pelas famílias aqui representadas, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, Pai, nesse instante. Eu te peço que o Senhor nos dê a alegria de poder distribuir um pouquinho do que o Senhor nos tem dado.
nós possamos distribuir o amor, distribuir alimento, distribuir carinho, distribuir atenção, que as pessoas estão passando por momentos difíceis, ó Pai. Nós sejamos como o teu servo, Barnabé, que se torna um exemplo para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos louvar a Deus com esta música. Não fica bem, a gente passa bem o outro Eucaristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, em providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Amém, amém. É uma pena que a gravação que eu tenho acabou aqui e, portanto, ficou faltando aquele finalzinho, apenas aquele finalzinho. Mas, em todo caso, esse cântico nos introduziu aquele assunto que eu quero tratar com os irmãos nesta manhã, neste culto dominical. Eu quero colocar aqui diante dos irmãos esse texto de Atos, capítulo 11, versículos 19 em diante. Para que a gente possa ler esse texto, eu quero dar aqui o contexto. Nós temos aqui um contexto de perseguição e de perspectiva de uma grande fome que vai ser profetizada logo em seguida. A igreja crescia de uma maneira extraordinária, com muita alegria, com muita paz, apesar de alguma perseguição. Ainda não tinha havido uma perseguição efetiva contra os filhos de Deus, contra aqueles que estavam ali pregando e participando do Evangelho de Jesus Cristo. Bom dia, Denise. Deus a abençoe. Deus esteja abençoando a sua vida também. E eu quero aqui apenas, deixe-me mudar aqui.
e voltar para que aqueles irmãos que ainda não abriram suas Bíblias possam saber qual é o texto que nós vamos ler. Então, eu estava dizendo que a igreja estava passando por uma perspectiva muito sombria, porque quando a igreja cresceu demais, foi necessário escolher alguns homens para ajudarem no ministério dos apóstolos. Os apóstolos estavam se dedicando à oração, à pregação da palavra, ao ensino. Enquanto isso, havia um grupo muito grande, mais de 7.000 pessoas, e algumas pessoas tinham deixado tudo para trás, deixaram lá nas suas cidades, nos lugares de onde vieram, principalmente os chamados helenistas, quer dizer, aqueles que vinham do mundo helênico, embora fossem judeus, estava havendo uma certa diferenciação, né? Eles estavam sendo, a palavra lá nos diz, no capítulo 6, que as viúvas helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, foram eleitos 7 homens de grande valor, e estes homens estavam encarregados de fazer essa distribuição do alimento entre as pessoas, porque eles praticamente estavam vivendo junto e tinham tudo em comum. Muitos estavam hospedados ali e estavam em lugares, alguns até em tendas, quem sabe, porque eles estavam, de alguma forma, aguardando a volta de Jesus Cristo eminente. Eles criam que Jesus Cristo iria voltar e iria resolver. Mas a palavra... Perdão. A palavra dos apóstolos era de que eles deveriam pregar o evangelho e sair pelo mundo, mas poucos estavam fazendo isso. Pois bem, Deus permitiu que um dos maiores soldados que ele iria recrutar trabalhasse em prol da igreja, mesmo quando estava lutando contra a igreja. Saulo, então, provavelmente foi o acusador de Estevão. Estevão era um pregador extraordinário, era um homem que começou a pregar o evangelho e a convencer e a falar de Jesus Cristo de tal forma que ele foi levado perante o Sinédrio com uma acusação séria de sacrilégio do nome de Deus, de desobediência. E Estevão, pelas mãos de Saulo foi talvez quem tenha trazido a ele, foi apedrejado até a morte. E aí aquela morte de Estevão provocou uma dispersão da igreja. Os que estavam ali perceberam que era perigoso ficar, porque Paulo entrava na casa das pessoas, arrastava as pessoas. Saulo, né, que na verdade ainda não era o apóstolo Paulo, mas Saulo começou a ameaçar a igreja de tal forma que todos saíram. E este episódio vai ocorrer justamente nessa diáspora, né? Filipe, um dos diáconos, tinha ido até a região dos samaritanos, tinha pregado entre os samaritanos, e os samaritanos estavam agora unidos à igreja, formou-se uma igreja em Samaria. Havia lá na cidade de Jope, hoje Tel Aviv, na cidade de Jope, havia ali um centurião, um romano, que era prosélito do cristianismo, e ele recebeu uma visita de um anjo de Deus, dizendo para procurar o apóstolo Pedro. Pedro foi até lá, e o evangelho foi pregado entre os gentios pela primeira vez, e os gentios creram no Senhor Jesus, mesmo aqueles que não eram prosélitos, mesmo aqueles que não tinham feito todo o ritual judaico de aproximação da religião. Muitos ali foram batizados porque o Espírito Santo veio sobre eles como no primeiro dia do Pentecostes. Alguns, então, saíram voltando para a sua cidade, e aqui nós temos, olha só, no capítulo 11 do livro de Atos, versículo 19, diz o seguinte: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, então notem que Saulo foi responsável por essa dispersão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra,
senão somente aos judeus. Eles ainda não haviam entendido que a palavra de Deus deveria ser anunciado a todos. Mas eles eram seletivos, eles iam às sinagogas e anunciavam, não recebiam nem sempre recebiam boa recepção, mas alguns deles, versículo 20, porém, que eram de Chipre e de Cirene, especialmente da ilha de Chipre, da onde era Barnabé, e de Cirene, na África, e que foram até Antioquia, chamada Antioquia da Síria, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Deixe-me falar sobre esse texto aqui. A notícia sobre isso chegou aos ouvidos dos que estavam em Jerusalém. Isso me soa como uma fofoca, como uma coisa dita assim. Não foi alguém chegou e falou, olha que maravilha, lá na cidade de Antioquia, alguns que estavam aqui entre nós pregaram o evangelho e vários gregos creram. Não, aquilo chegou assim, olha, não sei não, tem algumas pessoas que estão falando de Jesus Cristo de uma forma indevida. Nós estamos falando só de Jesus somente para os judeus, mas alguém lá na cidade de Antioquia andou espalhando esse assunto entre os gentios e agora tem um grupo lá se reunindo. E olha, é um pessoal lá de Chipre. E provavelmente Barnabé foi escolhido porque Barnabé era alguém que conhecia os cipriotas, provavelmente conhecia os cirenaicos, conhecia as pessoas que estavam ali passando, né, e fazendo essa heresia, mas escolheram um homem que tinha a capacidade de discernir espiritualmente, porque o que está escrito aqui no versículo 21 é que a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. Então, essa primeira característica, quando a gente vê a graça de Deus, é alegrar-se. Às vezes Deus faz algo novo, algo que é inesperado, algo que a gente não imaginava. Quem é que imaginava que nós poderíamos usar a tecnologia da internet de uma maneira tão eficiente para o Evangelho? Até alguns 2 anos atrás, até o ano de 2019, havia uma preocupação crescente com a influência que as redes sociais estavam causando nas pessoas, e uma influência negativa. Estava se falando que as crianças estavam tempo demais, entretidas e envolvidas com as redes sociais. Estava se recomendando reduzir o tempo em que as crianças ficavam diante da tela. Isso ainda é um argumento válido, porque elas estavam tendo acesso a coisas que talvez os adultos não estavam percebendo. Porque os jovens, e principalmente os jovens desta nova geração, que nasceu depois do ano 2000, depois do ano 2010 até, crianças que estão com 11 anos hoje, são crianças que nasceram mergulhadas em tecnologia e são capazes de encontrar qualquer coisa na internet, são capazes de fazer buscas, e pelas redes sociais estavam sendo assediadas, muitas estavam sendo assediadas. Havia um perigo constante de que as crianças fossem aliciadas. Muito aliciamento foi feito na época do Estado Islâmico, através da internet. Muitos jovens insatisfeitos, imigrantes talvez, mal colocados nos seus países, deslocados socialmente, porque o jovem é, por natureza, rebelde, e nem sempre ele aceita as coisas, ele está descobrindo a vida, e isso se tornou uma presa fácil na mão de vários recrutadores, e muita gente estava saindo das suas cidades, na Europa, até do Brasil, nós tivemos casos assim,
de pessoas jovens que foram e se juntaram ao Estado Islâmico para lutar pelo Islã e acabaram se tornando aquilo que se chama na guerra de bucha de canhão. Bucha de canhão são aquelas pessoas que são colocadas no pior da batalha e não se importa quantos morrem, elas estão lá para isso mesmo. São pessoas apaixonadas, são pessoas, muitas vezes, que vão causar um grande estrago, mas vão acabar morrendo na batalha. Pois bem, quem é que imaginava que esse meio que estava sendo usado de uma maneira tão má pode ser usado para evangelizar da maneira como nós estamos fazendo e para, de certa forma, não, é claro, substituir totalmente a reunião presencial, mas num estado de emergência como nós estamos vivendo, nós mantemos aqui o contato. A mão de Deus está nesse negócio. Eu estou vendo a graça de Deus. E olha que eu não tenho a percepção espiritual de Barnabé, mas está aqui, olha, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. A segunda é ajudar. E exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. A exortação, a consolação e o ensino e aquilo que a gente chama de admoestação são representados na Bíblia pela mesma palavra. E é uma palavra interessante. É uma palavra que significa colocar-se ao lado de. É aquele que é chamado para se colocar ao lado. Quer seja para orientar, quer seja para exortar, quer seja para consolar. Nós somos chamados como exortadores, como consoladores, como doutrinadores. E quando eu digo nós, não estou falando só nós, os pastores, não. Nós estamos falando com nós, os cristãos. Barnabé, aqui, começa a demonstrar o seu talento, o seu dom espiritual, que era o dom da consolação. É por isso que a música diz assim, era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. O nome de Barnabé é José, mas Barnabé é um apelido, que significa filho da consolação, ou filho da profecia, ou filho da exortação. Era um homem conhecido pela sua capacidade de sentar ao lado das pessoas, de estar ao lado daquele que estava lutando. Ele foi escolhido por Deus para ser aquele que iria atestar a mão de Deus e a graça de Deus numa igreja, pela primeira vez, uma igreja formada por gentios, não convertidos ao judaísmo, e judeus. Algo que depois o apóstolo Paulo vai ensinar de uma maneira fantástica nas suas cartas, onde ele vai dizer, onde não há nem homem, nem mulher, nem servo, nem escravo, nem judeu, nem grego, mas todos somos um em Cristo Jesus. Olha o que diz aqui. Por que ele fez isso? Né? Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, porque nesse meio tempo, Saulo tinha ido até a cidade de Damasco. No caminho de Damasco, o Senhor havia encontrado Saulo e havia cegado seus olhos. E então Ananias foi até lá, na cidade de Damasco, batizou a Saulo. Saulo converteu-se ao Senhor Jesus. Teve um tempo meditando, reestudando, rememorando tudo que ele havia aprendido no judaísmo, e ele chegou à conclusão no deserto da Arábia de que Jesus Cristo era de fato o Messias. E aí ele volta para Damasco e começa a pregar o evangelho com o mesmo ardor com que ele perseguia o evangelho. Deus utiliza Saulo, e Saulo começa a fazer de tal forma que ele precisa fugir de Damasco escondido num cesto. Quando ele chega em Jerusalém, ninguém queria se juntar com ele, porque todos tinham medo, achavam que era uma estratégia de Saulo para poder se juntar com os cristãos, descobrir onde estavam os líderes e matá-los, porque eles não se esqueciam que fora Saulo quem
serviram de testemunha contra Estevão. Mas Barnabé falou, eu vou ver como é que é esse negócio. E Barnabé já tinha ido até Saulo para procurá-lo uma vez, conversou com ele, o levou até Tiago, até Pedro, até os líderes da igreja. Eles perceberam que Saulo estava realmente convertido, e ele começa a pregar o evangelho de uma maneira extraordinária, começa a causar uma outra perseguição, e agora contra o próprio Saulo, contra a igreja parece que ela começou a ficar agitada, começou a ficar, ser incomodada, porque ela havia se acomodado, a igreja se acomodou, e Saulo começou a mexer aquela água, e de repente os apóstolos disseram para Saulo o seguinte, olha Saulo, faz o seguinte, é melhor você ir para casa, aqui está perigoso para você, você tem lá as suas propriedades, lá na cidade de Tarso, mandaram ele lá para a Ásia Menor, hoje Turquia. A cidade de Tarso fica muito longe de Jerusalém. E o próprio Paulo, depois, na carta aos Gálatas, vai dizer que ele ficou 14 anos na geladeira, até que algo novo surgiu. E esse algo novo foi a evangelização dos gregos, dos gentios, dos que não eram judeus. E quem foi enviado lá para verificar esse negócio foi justamente Barnabé. Barnabé havia introduzido Saulo diante dos apóstolos, mas parece que não deu certo. Os apóstolos mandaram Saulo embora. Juntando lá os 4 anos, os 3 anos que ele ficou no deserto, mais 10 anos que ele ficou lá na geladeira em Tarso, chegou o momento da oportunidade. Então, vamos analisar aqui. Deve ter sido difícil para um homem como Saulo não ser aproveitado na evangelização, porque Saulo era de um dinamismo extraordinário. Deus o colocou, talvez, durante esses 14 anos que ele disse que ele ficou longe, para estudar a palavra de Deus e conhecer o Antigo Testamento e reler, talvez, o Antigo Testamento, reler tudo que os rabinos haviam dito sobre o Antigo Testamento e chegar à conclusão de que realmente Jesus Cristo era o Messias prometido. Saulo já estava lá, maduro, pronto, mas ninguém se lembrava de acioná-lo, e ele também havia adotado o comodismo. Quem sabe falava ali na sinagoga, tentava, porque ele era rabino, ele era mestre, ele era recebido nas sinagogas como alguém que havia estudado aos pés de Gamaliel, um dos grandes estudiosos das Escrituras dentre os judeus. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Graças a esses 2 homens, Barnabé, que teve a sensibilidade espiritual de perceber a mão de Deus, onde é que a mão de Deus estava agindo. E investiu nisso, investiu o que ele tinha. Ele já tinha dado as suas propriedades, ele já não tinha muito dinheiro, ele vendeu o que ele tinha, as suas propriedades, para poder ajudar os apóstolos lá em Jerusalém. Ele ajudou a alimentar as pessoas, mas a igreja tinha, de certa forma, se acomodado, até que Deus faz surgir algo novo. A igreja de Antioquia é uma igreja que vai marcar a história da igreja até os dias de hoje. Até os dias de hoje, a igreja de Antioquia, e os anos que se seguiram, os séculos seguintes, até o 5º século, a igreja de Antioquia foi uma das mais influentes em todo o Oriente. As outras igrejas que foram fundadas e que se tornaram de grande influência foi a igreja de Roma, a igreja de Constantinopla, a igreja de Antioquia, a igreja de Alexandria, e ainda havia a igreja de Jerusalém, que ficou
estagnado durante muito tempo, porque Jerusalém tinha sido destruída pelos romanos. Esses 5 patriarcados marcaram a história da igreja até o quinto século. E a igreja que mais influenciou foi justamente a igreja de Antioquia. Deus estava fazendo algo ali que iria repercutir no mundo inteiro. Foi graças à igreja de Antioquia que o evangelho chegou a todo mundo. Por quê? Porque foi na igreja de Antioquia que Saulo e Barnabé foram escolhidos por Deus para serem enviados como missionários, e fizeram a primeira viagem missionária por toda a Ásia. Depois fizeram a segunda viagem missionária, quer dizer, Barnabé se separou e foi para um lado, Paulo seguiu a sua direção, pegou a Silas e depois pegou a Timóteo, formou uma nova equipe, chegaram à Europa, até a cidade de Filipos, evangelizaram ali a Grécia, e na terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo vai até a cidade de Éfeso, e ali ele transforma durante 3 anos, ele faz daquilo ali um centro de difusão do evangelho, e aí nós podemos dizer que, graças ao apóstolo Paulo, o evangelho foi pregado a todo mundo conhecido da época. Aquilo que os cristãos e os judeus chamavam de oikomene. Oikomene é a nossa casa, é o mar nostro, como dizem os romanos, né? Que era ao redor do Mediterrâneo, e o evangelho chegou até a Índia, o evangelho chegou até a Espanha, o evangelho nessa época chegou até a Britânia, lá no norte da Europa. Por quê? Que 2 homens, 2, um que foi chamado por Deus em circunstâncias extraordinárias, outro que soube ser aquela retaguarda, um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Eu fico pensando, meus irmãos, se Deus não está levantando agora um momento novo para a igreja. Algo novo. Nós tivemos tantas revoluções, nós tivemos os avivamentos do século XIX, nós tivemos a formação doutrinária do século XVI e XVII, e XVIII também. No século XVI nós tivemos a Reforma. No século X e XI nós tivemos um grande reavivamento da Igreja Católica. Nós temos vários movimentos no decorrer da história, e Deus sempre fazendo algo novo. Algo novo. O Evangelho foi anunciado primeiramente aos judeus, os judeus se transformaram num povo forte, um povo influente, e influenciaram o mundo todo, mas eles não reconheceram Jesus quando ele veio. Então, Jesus passou a ser pregado também àqueles judeus e agora aos não-judeus. O número dos cristãos não-judeus começou a exceder o número dos cristãos judeus de uma maneira fantástica, de forma que hoje a igreja é muito mais formada por pessoas que seguem a orientação do apóstolo Paulo do que por pessoas que seguem a orientação de Tiago. Embora as orientações de Tiago sejam sábias e estejam lá, registradas na Bíblia também. Deus sempre vai fazer algo novo. Eu creio, meus irmãos, que Deus está fazendo algo novo através dessas transmissões pela internet. Deus preparou o caminho. Ele criou um sistema eficiente que vai se tornar mais eficiente, quem sabe através do 5G, que a própria China desenvolveu, que os Estados Unidos desenvolveu. Meus irmãos, que Deus nos mostre qual é o nosso papel nessa nova configuração que essa pandemia nos obrigou. Nós fomos obrigados por essa pandemia a mudar os nossos esquemas. E Deus está nesse negócio. A mão de Deus está conosco. Você crê nisso?
Você crê que Deus está fazendo algo novo? Você crê que Deus está chegando às pessoas que talvez nunca quisessem ouvir o Evangelho? Que Deus está reevangelizando o mundo. Está alcançando os pós-cristãos, aqueles que são netos ou bisnetos de cristãos, estão sendo alcançados. E Deus está nos dando a oportunidade de conhecer a palavra de Deus e de espalhar esse evangelho por todo mundo de uma maneira fantástica. É algo novo. Pois bem, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor seja sobre a tua vida e sobre o teu coração, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão maravilhosa, o Espírito Santo de Deus, esteja com a tua vida, no teu coração, desde agora e para sempre. E que o teu louvor seja fruto do teu amor por Jesus. Nós vamos louvar a Deus para encerrar. Justamente, João Alexandre. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas queiram me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que as cadeias queiram me prender, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito, e do teu Espírito, e do teu Espírito que habita em mim, que habita